Tá legal. Então, o Mano Radio Show comigo, Mano Dal Ponte, hoje, Dinão Cardoso, né, num papo bacana com ele, nosso querido psicólogo aqui. Exato. Paulo de Tarso, é isso mesmo? Exato. Nome bíblico, né? O quê? Nome bíblico. Paulo de Tarso claro, é bíblico? Agora Paulo já me explica porque eu não sabia isso aí. É isso. Não sabia. O apóstolo, a cidade de São Paulo é em homenagem... Paulo eu sabia, achei que era o Tarso. Sim, não, Paulo Tarso de Tarso. também? Tarso é sobrenome dele. Mas né? é bíblico também, Tarso? Claro. Paulo é que antes ele era conhecido como Saulo de Tarso, e aí traduziram depois, né? E aí virou Paulo de Tarso. É um programa Cultura gigantesca. Eu tinha um amigo que era Saulo de Tarso. Saulo? Saulo de Tarso mesmo. Saulo Machado de Tarso. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Prazer em receber. Legal. Bom, né, cara? Prazer te receber aqui, cara. Aqui é assim, cara. Mas se o cara não pula, vai, não tem problema. Mas, na verdade, o Saulo era da cidade de Tarsus. Isso. E aí era comum, não é sobrenome. Né? Tipo Jesus entendi. Da Galileia. Entendi. Eles chamam... mas vira sobrenome, né? Não, é nome, cara. Tá, mas olha aqui, eu quero falar um negócio com vocês. Não, teu sim, porque tu não é da cidade, tu é gaúcho, né? Eu sou de Taquara. Tu não é da cidade. Então, peraí, é Paulo de Taquara. É Paulo de Taquara. Vai, tá valendo. Fica feio, né, cara? Agora eu quero falar com você como... Ô, Manão, boa tarde. Essa semana é a festa no Rincão, o Peter Cunha tá falando. Essa semana. Sábado e domingo. Né? Sábado e domingo. Tá, vocês dois, antes de entrar no ar, né? Vocês estavam ali se divertindo com o Chat GPT. Isso. Vocês estavam ali. A gente estava ensinando a plataforma. Vocês estavam ensinando a plataforma? Cara, agora eu quero saber de você, como psicólogo, como é que você enxerga tudo isso, cara? Essa tecnologia, esse avanço e o que isso pode trazer para a mente das pessoas, Paulo? Cara, eu vou te dizer assim, ó. Você viu que eu mudei o tema agora? Não, bom, maravilha, né? legal. Foi melhor, né? Mas olha só, cara, eu vou te dizer uma coisa que eu acho importante, tá? Primeiro, cara, a gente não freia a tecnologia. A gente tem que aprender a lidar com ela, certo? Existe um artigo, eu vou dar uma volta agora aqui para te responder, tá? Vou dar uma volta. Existe um artigo chamado A Utopia do Marketing. Esse artigo é ali do início do século XIX, se não me falha a memória. E esse artigo, o autor, não vou lembrar quem é, ele colocava algo do tipo assim, nossa, tá mudando muito veloz, tá chegando aí uma tecnologia nova que não vai vingar, o tal do carro. Imagina que as pessoas vão deixar de utilizar os seus cavalos para comprar carros. Uma visão assim, certo? Naquele momento, o medo era da mudança. O ser humano tem um misoneísmo muito forte, que é esse medo do desconhecido. Mas em seguida se adapta a essa mudança, aprende a utilizar e acaba não vivendo sem. Vimos isso acontecer com o carro, né? Vimos isso acontecer com o telefone, né, que mudou tanto que hoje o telefone, as pessoas ainda algumas não se deram conta ainda que nós temos o telefone como um aplicativo, né, no nosso smartphone. Ele não é o telefone, é um aparelho. Ele também liga, né? Ele também liga. E na verdade, se a gente for utilizar, 90% das pessoas quase não usam mais o telefone, são outros formatos de comunicação. Mas demorou para chegar lá. Se tu lembrar, na tua adolescência, deve ter sido ali anos 90, um pouco depois da minha, tu deve ter escutado em algum momento alguém te dizer assim, não, videogame é um negócio que não é legal, né? Pelo menos eu ouvi muito, só que na minha época o videogame era o telejogo. Sim. Era um pouquinho antes, depois veio o Atari, aquelas... Era 2 quadrados, né? Umas coisas assim. Eu sou do Atari, pra cá. O Atari é legal, a tecnologia, Atari é legal. Atari é legal. Né? E o pessoal dizia, ficar jogando muito tempo, vai prejudicar a vista, vai não sei o que. Beleza, passou um tempo, né? Eu conheço pessoas que investem no videogame pro filho virar um gamer, porque tem a habilidade e isso hoje é uma profissão. Maravilha, né? Um tempo atrás a gente brincava na frente da televisão ali de imitar o pessoal da televisão. Hoje a turma já faz isso na frente de uma câmera, né? Utilizando a internet, o YouTube como um meio de alavancar. Então todas essas tecnologias, elas vieram, nos falaram que seria um negócio horroroso e hoje a gente acaba utilizando elas no nosso dia a dia de diversas maneiras. Então o ChatGPT, eu tenho duas visões. Uma, a de quem usa, a segunda de professor. A primeira de quem usa, cara, que maravilha isso. Lindo, né? Não, o negócio é espetacular. Por quê? Porque tu tem a oportunidade de aprender com ele. Tem a oportunidade de aprender com ele, de construir um conteúdo com ele. Agora vem a visão do professor. Temos que ter o cuidado para que isso não se torne uma ferramenta que nos deixe preguiçosos, parado. Né? Ele não pode fazer as coisas. Não pode emburrecer também, né? Exato. Mas, ele Paulo, tem que ser o aluno que evadiu,
ele só achou uma ferramenta nova, porque ele já fazia isso. Ele já fazia isso copiando trabalho. É o cara aquele que, exatamente, que ele achava que ele era o cara que acha que o professor não lê. Posso confessar um negócio? Vou confessar um negócio aqui. Eu faço faculdade e tal, e aí tinha um texto lá que tinha que fazer. Eu chego numa turma, tá, isso eu tinha que fazer um texto lá e tal. Te desafiando, e aí eu usei o ChatGPT. Só que eu aprendi toda a matéria, porque eu tive que ler tu tem que ler, tem que colocar. Exato, pra ver se tava certo. Aprender. E aí eu fui ler o que eu não tinha lido antes. E eu acabei aprendendo com o ChatGPT. Isso é o aprender. Porque eu tive que corrigi-lo. Claro, pra saber se estava certo, cara. Agora, a questão é que tem muita gente que vai pegar, faz, acha que tá pronto e manda. Aí o professor olha aquilo e diz, né? De onde é que você... Porque existe uma coisa que o aluno não se dá conta. Tá. O professor está na sala de aula, ele está conversando com o aluno, ele está vendo como o aluno fala. Faz muito tempo já que a forma da escrita era diferente da forma do falar. Hoje é a mesma maneira. A maioria não sabe falar. Eu tinha um primo que ele tinha língua presa e ele escrevia inglês, porque ele falava inglês e ele escrevia no papel inglês. São Paulo, e o professor, ninguém engana o professor, velho. Cara, se você conversa com um amigo, ele muda o jeito de escrever, você sabe, cara. Tu sabe. O jeito de escrever no WhatsApp, cara. Não, tu sabe. Porque, na verdade, assim, eu acho divertido que de vez em quando o cara entrega um trabalho. Menos o golpista, né? Porque esse aí escreve igual. Tá. Mas às vezes tu olha lá o trabalhinho, cara, e aí tá todo errado o trabalho. Aí tu pede pro cara, reescreve, não sei o que. Aí daqui a pouco demora um pouco, vem um negócio assim que tu olha e tu diz, o cara se puxou, pô, isso aqui, né? Aí não foi o cara que fez. Teve a tese, né? Entende? Mas, voltando pra tecnologia que a gente tem que aprender a usar. Então é importante o quê? Pô, é importante ver se o adolescente, aquele, né, que tá chegando no colégio, que tá aprendendo a usar o cérebro, a ter a inteligência, a buscar este conhecimento, que é importante pro resto da sua vida, aprender naquele momento de adolescência, expandir a memória, expandir a inteligência, né? Utilizar todos os recursos que o colégio proporciona. Isso é importante. Então ele vai utilizar como uma forma, talvez, de, como falou o Dino, construir um material. Mas quando você fala disso aí, semana passada eu fiz um teste ali, tava comentando, eu fiz uma pesquisa refinada no ChatGPT, cara, que eu consegui decupar em 10 passos a pesquisa. Eu fiquei uma hora. Eu aprendi, cara. Eu fiquei uma hora aprendendo com ele. Eu não fiquei uma hora sendo vadio, ao contrário. Pô. E aí tem também... Mas aí eu saber usar a ferramenta. E aí precisa fazer correções. E aí eu fiz um texto ali, precisava fazer um texto ali pra uma banda aí, que eu gosto muito, não vou dizer qual. E aí, só que eu conheço a história da banda. Só que eu queria saber por onde começar. Eu pedi pra ele fazer e eu fui corrigir. Tinha um monte de errinho. Sim. Entendeu? Tinha um monte de errinho. Erro histórico, erro de data, erro de nome, erro de compositor. Aí também tem, não adianta, quem tá por trás, se não souber usar. Mas tem o tempo, né? Aí entra a questão do saber usar. Por exemplo, o ChatGPT, ele mesmo avisa, olha, de 2020 pra cá tamo bem, de 2020 pra trás mais ou menos. Bem mais ou menos. É mais ou menos. Seria legal ter o ChatGPT pra corrigir prova, né? Daí tava empatado, né? Pro professor e pro aluno. O professor, né, que dá prova, ele já não sabe, ele não sabe o buraco negro que ele se mete, né? O cara que inventa a prova, bicho. Cara, montar prova é um trabalho... E corrigir, cara, pelo amor de Deus. O corrigir é fácil. Pô, velho, pelo menos na minha área, né? Que é uma coisa... O corrigir é simples. Agora, eu dei uma prova subjetiva com 30 questões, eu fiquei uma semana lendo. Prova subjetiva aí tu aprende, aí tu aprende a não fazer mais isso, né? Né? Aí é outra história, cara. Mas não, eu tenho uma ideia pra mim que é assim, ó. Eu fiz a prova, eu apliquei a prova, eu tenho que dar nota pro aluno no mesmo dia. Pô, é bacana essa metodologia. Isso é animal, cara. Agora, eu tenho que construir uma prova adequada de forma que me mostre que o aluno tá aprendendo. Tá. Né? Isso não se faz assim, tipo, vou montar uma prova, 10 minutos tá pronto. Não é assim, não. Tem um preparo, tem um estudo, tem uma forma de conseguir chegar naquilo ali, assim, né? E claro, né? Tem o pega-ratão no meio, né? Tem sempre, né? Porque a gente tem que ver também assim, o que acontece. A gente falou que o aluno hoje, aí não importa de qual parte hierárquica na escola, né? Ou na graduação, enfim, existe uma preguiça de leitura. As pessoas cada vez leem menos, certo? E isso acontece também com a prova. Existe hoje um estudo, cara, que mostra através de uma se não me engano foi lendo um artigo de neuromarketing que o cidadão falava isso, que o ser humano hoje ele lê num formato, sabe, a gente não lê inteiro, a gente lê um pedaço do primeiro parágrafo, uma partezinha do segundo parágrafo. Leitura dinâmica, pô. Não é dinâmica.
tipo, vamos adivinhando o que tem dinâmica aqui. você lê, pelo Leitura menos. burrâmica, então. Pode cara, ser. tu lê um pedaço do primeiro parágrafo, uma partezinha aqui do lado do segundo, assim, meio que pra ver quais são os... E aí tu lê o último parágrafo e tu... entendi. E aí daqui a pouco aqui no meio tem uma jogadinha... Uma zoninha, né? Tem uma jogadinha. É por isso que tem tanto comentário ruim nas redes sociais. Porque às vezes o cara posta um texto lá, às vezes eu vejo, cara, e vem os comentários, o cara não entendeu nada. Mas aí é uma outra história. E às vezes não é nem um texto irônico, assim, não é um texto irônico, não é um texto poético, que realmente dá margem. É um texto Tá, vamos falar disso na volta, pode ser? Já. A gente já volta, ele, psicólogo Paulo de Tarso, e ele, o filósofo Dino Cardoso. Eu tô bem agora hoje aqui. A gente já volta no Manos Radio Show. Tô bem demais com vocês dois. Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a preguiça nos conecta. Hoje aqui, né, num papo bacana sobre educação, né, sobre tecnologias, com ele, o psicólogo oficial agora, Paulo de Tarso, e o filósofo oficial dessa emissora, Dino Cardoso, é isso mesmo? O oficial por tua conta, né, mano? Não, eu tô muito bem agora, Dino Cardoso e Paulinho de Tarso. Estamos aí, né? Estamos aí, o Paulinho tava falando sobre a preguiça da construção do conhecimento, né, e a relação com a tecnologia. Até tema de trabalho, isso aí, bonito, tema de dissertação, né? E não, um outro tema que a gente pode puxar aqui, Paulo, você falou no bloco anterior, que a gente não consegue frear a tecnologia, e é verdade. Agora, vamos também concordar que nem tudo que é novo é bom, né? E agora? É que nem toda mudança lá é para o bem. Concorda comigo? Alguns movimentos, cara, eles define o bem? Não, é pra gente ficar a tarde inteira agora. Definiu bem. Agora pronto, agora a gente vai numa linha que não acaba mais. Chama o choque ali, pede pra ele trazer uma água. Bem, pra mim é aquilo que é certo, né? De acordo com o meu ponto de vista, aí começa Não, mas aí tem um acordo social daquilo que é bom e daquilo que é mal, né, mano? Existe esse acordo social, não entrando no mérito da religião. Ainda? Deve existir, deveria existir, mas algumas coisas... Esse aí não existe. Algumas coisas são clássicas, né? Algumas coisas são clássicas. Se eu sair pelado ali na rua, ninguém vai me ver com bons olhos. Mas isso aí não é evolução, não é nenhuma. Vitor Pelado não é evolução pra sociedade. Não, mas vai lá, eu quero que você contextualize. Eu posso dar um exemplo, por exemplo. A gente fala muito de música aqui, certo? A gente fala muito de música. Eu acho que a revolução da música, nas plataformas de stream, ela é genial de acordo com o prisma, a facilidade que você tem acesso e tal. Perfeito. Mas assim, piorou o conhecimento musical das pessoas. Mas aí vamos entender o que acontece, né? Vamos voltar no tempo. Pré-digital, tu tinha uma pessoa dentro de um estúdio que era um cara extremamente importante, estudado, necessário para a gravação de um LP. Ok. Para os mais novos, LP é aquele tá lá, vai aparecer no vídeo ali. Tem um ali. Bolachão preto, né? Que era o engenheiro de som. O engenheiro de som era o cara que estudava pra dizer, pô, essa música aqui vai ser a primeira do lado A, essa aqui vai ser a última do lado A, né? A primeira música do lado A normalmente era aquela que estourava no rádio, né? A primeira às vezes o álbum era conceitual e ele tinha uma história a contar. Mas eram menos, era o mais padrãozinho. Dois saudosistas chato pra caramba. Mas cara, vinil, né? Não tem coisa melhor que um vinil, um bolachão? Tem, nossa senhora. Mas Paulo, eu acho que o acesso, tudo que tem em abundância, a lagosta, por exemplo, já foi uma comida de miserável. A lagosta era uma comida de pobre, porque ela tinha tanta abundância que quem comia era os miseráveis. Foi acabando. Hoje ela é escassa e hoje uma lagosta custa caríssimo pra você comer, né? Por quê? Porque ela é escassa. Isso tudo é pra defender o vinil. Cara, sim, por exemplo, na minha juventude, eu tinha, 10 vinis. Pra comprar um vinil era quase a metade do meu salário. Aquele disco eu ia ouvir até furar, até gastar. Eu já tava enjoado, mas eu ainda gosto. Então, tu esmiuçava aquilo. Sabia quem era o produtor, quem era o compositor, tal. Pô, tu ia coisa melhor que tu abrir um vinil, tirar o encarte, ler não tem. Tu lia até o meio. Tu lia, eu leio, né? Que eu faço isso até hoje. Até hoje, né? E aí, só que com o mainstream tá tudo na mão. Tudo. Aí eles vão lá, ouvem 5 segundos de uma música e pronto, já passa pra outra. Fala os jovens, todo mundo hoje, cara. Os jovens. Tem uma situação que é a seguinte, vou te acompanhar. Existe uma coisa que a gente observa o seguinte. Nós temos hoje um empobrecimento musical.
Perfeito? O que eu quero dizer com empobrecimento musical? As pessoas, elas fazem as coisas de maneira mais rápida. Eu tô generalizando, tá? De maneira mais rápida. Então, antes, o que o cara demorava um certo tempo para conseguir criar, produzir, lançar um álbum, hoje o cara faz dentro de casa. O cara faz dentro de casa. Tá. Né? Tendo um equipamentinho um pouquinho melhor, tu lança. Não precisa ter muita qualidade para estar no ar. Tu faz dentro de casa. Sim. Né? Ruim, então mas tu lança. faz, né? É ruim, mas faz. Não, então tu tem muito mais acesso a esse formato de lançamento. As plataformas aceitam estes produtos, né? E eles acabam caindo então na cabeça da gurizada por aí, que aceita uma qualidade musical menor. Se a gente for observar, né? Aceita é porque ela nem entende. Não entende. Ela não mas sabe o como que é. Vai entender? Vamos pensar aqui, cara. Como é que vamos falar isso? Deixa eu tentar achar uma forma. Não tem. Para não ser processado? Não sei se eu vou conseguir isso. Mas, cara, presta atenção. A maioria das músicas que tocam hoje em horário nobre ou em outros ambientes são dois estilos. E um estilo só fala numa música degradante e o outro estilo... Mas aí é que tá o ponto, Paulo. É o empobrecimento. Olha só, na minha juventude, eu dependia do rádio. Mas eu e o Mano e uma você. coisa um pouquinho então, mas a gente melhor. dependia daquilo ali. Tu dependia Hoje, o meu filho não depende. Os colegas do meu filho tem 15 anos, eles não dependem do que toca no... Eles acham que o rádio nem existe. Mas mesmo então, assim, eles continuam consumindo aquele conteúdo que tá saindo no rádio. Observa. Mais ou menos, cara, eu acho que tem... Mas vocês não acham isso maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Eu acho uma merda. Tem um underground. Tem um movimento underground, mano, que ele vai se criando sozinho. Olha aqui, como é que você pode julgar que 10 locutores no Brasil sabiam que era bom pro Brasil inteiro? Mas não isso é horrível, meu velho. Aí eu tinha que ser um cara foda. Mas aí eu tinha que ir atrás de revista, atrás de material. Cara, aí é que tá a diferença. Aí é difícil. Aí mas limitadíssimo. Sim, limitadíssimo. Mas aí entra a questão que a gente falava antes, que é a parte do estudar. Tu vai atrás, tu busca, tu quer saber, tu quer construir um conhecimento, tu quer ter algo além. Puxando o primeiro bloco, ontem a gente pediu pro chat GPT fazer uma lista, de verdade, nós estávamos zoneando antes do Transtornados, fazer a referência. Né? Por favor, chat GPT, me dê 10 músicas para fazer amor. Né? Para fazer amor. Nós estávamos zoneando para puxar a pauta. Não tocou o lado B lá do disco 4? Das 10, uma servia. Das 10, uma servia. Horrível, porque não tem referência, você entendeu? Aí vem o estudo que você está falando. O que eu falei, conhecimento. Não, conhecimento, entendeu? Conhecimento. Essa é a sacada da parada. E aí eu concordo com vocês. Lado B. Não, mas não é essa a temática. Ele podia largar o Rock Ballads, o álbum inteiro do Rock Ballads. Mas o que eu tô defendendo é isso, entendeu? Que eu tô concordando com vocês dois. É bom e ruim, né? É bom e ruim. Não, eu acho maravilhoso, cara. Eu tenho o que eu quiser aqui na hora do Rock Resenha pra tocar. Eu tenho na mão. Eu não tinha isso nas outras rádios que eu trabalhei, porque era o CD que tinha no estúdio. Era o que tinha. Agora também tem uma outra coisa. Hoje, por exemplo, nós temos como acessar o artista explicando como que ele fez determinada música. Sim, que é muito bom. E aí tu fica aqui e diz, eu tava vendo esses dias a explicação do Smoke on Water, o riff, e o cara dizendo, não, isso aqui é Beethoven ao contrário. E aí o cara fica, oi? Caraca. Sabe que não é, né? Ele só te enrolou, né? Mas ele mostrou ali, provou. Tá, aqui no Enrola é Paulo de Tarso, @ Acabou de Tarso FC já? Acabou, né, bicho? Mas tu disse que era a tarde toda, cara. Não, a tarde toda é uma parábola. Eu mandei mensagem aqui pro próximo compromisso dizendo, não, vou ficar aqui agora. É só uma figura de linguagem que a gente usa no rádio, entendeu? Nós estamos igual. É só uma figura de linguagem. Igual moto de 2 tempos da Yamaha. É só tem uma arrancada. Meu Deus, só faz barulho. Sempre maravilhoso. Obrigado, velho. Estamos aí. Beleza? Eu te desafio pra uma prova. Vamos combinar o seguinte, eu não vou dizer o que você vai falar aqui. A gente vai chegar. Mas aí não adianta a gente dizer. A gente combina uma coisa e faz outra. Nós nem falamos do X-Calota de Porto Alegre, né? Foi o primeiro assunto. Briga aí. Foi o primeiro assunto. Vamos começar nessa briga aí. Foi o primeiro assunto. Porque é o seguinte, eu fui pra lá e experimentei 5. Cara, também não acho. Eu também já fui lá e eu não acho isso. Não, eu experimentei 5. Dos 5. Dá pra falar o nome do lugar? Eu experimentei 5. Porque eu queria ter a coisa. Dos 5, um era maravilhoso. Não, maravilhoso. Não, um era. Sabe por quê, mano? Sabe por quê? Tu não tomou com cerveja Polar. Tu não comiu com a cerveja Polar. Cara, a Polar já foi. Tem que ser com a Polar. Um abraço, valeu. Valeu, senhores. Na Redença e no Parcão. Né?